Olá, meus queridos amigos, que bom ter vocês aqui para mais um vídeo sobre o direito civil. E hoje a gente vai conversar sobre a Lei 14.010 de 2020, que foi a lei de conversão do PL 1179 de 2020, que fala sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Vamos tentar, a gente vem com uma lei completamente diferente do que foi o PL por conta do número de vetos que o presidente da República realizou. Então vamos tentar aqui dissecar a lei ponto a ponto, fazendo uma análise para que você tenha uma compreensão ampla dessa norma que é super importante para esse período de pandemia que a gente está vivendo, tá bom? Vamos lá, galera. Bom, importante a gente começar dizendo que a lei ela tem o início da sua vigência em 12 de junho de 2020, 12/6 de 2020, e busca regular as relações privadas do período de 20 de março de 2020 até 30 de outubro do mesmo ano. E por que o início dessa tutela é 20 de março? Porque 20 de março foi a data de publicação do Decreto Legislativo número 6, que regula os eventos decorrentes da pandemia, reconhecendo o estado de calamidade pública. Então, a data, o marco inicial foi 20 de março por conta do decreto legislativo. Mas lembrando, e isso vai ser importante daqui a pouco, que a vigência da lei é 12 de junho, regulando as relações privadas de 20 de março a 30 de outubro. A gente já vai explicar melhor isso. Vamos lá. Bom, o artigo 2º da lei, o que eu falei agora sobre vigência foi o artigo 1º. O artigo 2º deixa claro que a 14.010 não está revogando nenhuma norma de direito privado. O máximo que ela faz é suspender os efeitos de alguns institutos específicos. Por exemplo, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor teve sua eficácia suspensa durante esse determinado período. Mas não quer dizer que o artigo está revogado, o direito de arrependimento do consumidor. Então não houve revogação, no máximo, suspensão. Beleza? Bom, nesses artigos 1º e 2º que falam sobre vigência, a crítica que a gente pode fazer, ou melhor, a reflexão que é possível fazer, é que nós temos uma lei nova que vai atingir uma relação jurídica já constituída. Os contratos que já estavam celebrados serão agora regulados em algumas determinadas situações por essa lei. E uma lei nova pode atingir uma relação jurídica já constituída? Essa é uma baita discussão que merece um vídeo próprio, mas eu tenho certeza que a gente não vai ver esse questionamento no judiciário em razão da situação de calamidade que vivemos, da situação peculiar que vivemos. Acho que é interessante a gente estudar os dispositivos da lei. Questões de direito transitório, intertemporal, a gente vê em outro momento, em outras discussões. Vamos seguir. Bom, primeiro ponto, então, falamos da vigência da lei. Segundo ponto, de respeito ao Instituto da Prescrição e Decadência. O artigo 3º da lei vai suspender a contagem dos prazos prescricionais e decadenciais. O que o artigo 3º faz, na verdade, é ampliar as causas preclusivas da prescrição e da decadência. Essas causas que impedem, suspendem ou interrompem a contagem dos prazos prescricionais estão disciplinadas nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil, e as interruptivas, que fazem com que o prazo volte a contar do zero, estão no artigo 202. Em regra, o artigo 207 deixa isso muito claro, essas causas preclusivas, elas não são aplicadas à decadência, só quando uma lei assim determinar. E é o que acontece com a 14.010. Então, durante esse período transitório, os prazos prescricionais, os prazos decadenciais, eles não serão computados. Eles não serão computados. Beleza? Agora, questão super relevante. Os prazos prescricionais e decadenciais, eles estão suspensos a partir de 20 de março ou eles estão suspensos a partir de 12 de junho? Olha só o artigo 3º que deixa isso claro para nós. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso. Agora,
a partir da entrada em vigor desta lei. E a entrada em vigor da lei foi 12 de junho de 2020. Então, cuidado. Se ocorreu a prescrição da sua pretensão ou a decadência do seu direito potestativo no período posterior a 20 de março, agora que a lei entra em vigor em 12 de junho, não dá para você dizer que a decadência e a prescrição não existiram. Então, cuidado. Os prazos estão suspensos a partir de 12 de junho de 2020 e não a partir de 20 de março. Tem sido uma dúvida muito comum, né? E a razão para a suspensão desses prazos é a impossibilidade, por conta da pandemia, do credor fazer uso dessas causas preclusivas que estão ali elencadas no Código Civil. E é interessante porque o próprio parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 3º deixam claro o seguinte: olha, se o seu prazo prescricional já tiver suspenso por alguma daquelas causas elencadas no Código Civil, isso aqui não se aplica. Fica tranquilo, já está suspenso lá. Porque aquelas causas do Código Civil, elas continuam em vigor. Elas continuam em vigor. Beleza? Maravilha. Terceiro ponto, gente, diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 4º e artigo 5º. E aqui começam os vetos. O artigo 4º, ele foi vetado, e o artigo se referia às pessoas jurídicas de direito privado, elencadas no artigo 44, inciso 1º, 2º e 3º, ou seja, associações, sociedades e fundações privadas, restringindo a realização de reuniões. Por isso, o artigo 4º foi vetado. E as razões do veto, eu separei um trechinho aqui. O artigo 4º, que proibia reuniões a essas pessoas jurídicas de direito privado, ele foi vetado porque, segundo o Executivo Federal, contrariava o interesse público, gerando insegurança jurídica, e também contrariava a medida provisória 931 de 2020. A MP 931, no seu artigo 1º e no seu artigo 4º, permite que as sociedades anônimas e sociedades limitadas, cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, excepcionalmente, realizem Assembleia Geral Ordinária, no caso da SA, e Assembleia de Sócios, no caso da Limitada. Então, se o artigo 4º entrasse em vigor, ele estaria contrariando a MP 931, e esse tipo de técnica legislativa em que o MP está em vigor e vem uma lei posterior contrariando a MP. Olha, a nossa lei complementar 95 de 98, que fala sobre a estrutura normativa, ela proíbe, beleza? Bom, mas o artigo 5º foi mantido. O artigo 5º que diz: a Assembleia Geral poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Então, basicamente, a Assembleia Geral das Associações, ela pode ser realizada por meio eletrônico quando isso for possível. Chama muita atenção que nesse capítulo sobre pessoa jurídica e direito privado, não há regulamentação sobre partidos políticos, organizações religiosas e as EIRELIs, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então fica aqui a crítica ao silêncio do legislador quanto a isso. Bom, 1.4 diz respeito sobre resolução e revisão dos contratos. Artigo 6º e 7º da lei, eles foram vetados. Esse era o capítulo mais esperado da lei, né? Embora, a meu ver, o capítulo não trouxesse nenhum tipo de inovação no que diz respeito à revisão dos contratos. A gente não tinha nenhuma inovação quanto a isso. Os instrumentos que a gente já tem de revisão, resolução, eles são aplicados às situações estabelecidas pela pandemia em 98% dos casos, beleza? Então ela não inovava, ele apenas estabelecia alguns critérios do que deveria ou não deveria ser considerado evento futuro e imprevisível para fins de revisão do contrato. Mas fato é que o artigo 6º e o artigo 7º, eles foram vetados. A meu ver, já eram artigos que regulavam de forma muito tímida a revisão em épocas de contratos, em épocas de pandemia. Poderia ser artigo mais robusto, que realmente
a partir de circunstâncias concretas, disciplinasse questões envolvendo a hipótese em determinados contratos de quando a revisão poderia ou não ocorrer. No contrato de locação assim, no contrato de prestação de serviço assado e tal. Então já era um dispositivo muito tímido e foi revogado. E foi vetado, desculpa. E as razões do veto, né? Enfim, o executivo disse que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos para modulação das obrigações. Então não seria necessário a lei falar sobre isso. É o posicionamento de muita gente na doutrina, é o posicionamento de alguns ministros do STJ, mas o meu posicionamento pessoal é que os instrumentos que a gente tem hoje no direito civil e direito do consumidor, eles não resolvem todas as situações, a complexidade de relações, a complexidade de situações que a pandemia trouxe. A gente tem a teoria da onerosidade excessiva, a gente tem a teoria da base objetiva, a gente tem a exceção de inseguridade, a frustração pelo fim do contrato, as cláusulas resolutivas, as regulamentações sobre denúncia contratual, mas essa pandemia surpreendeu muita gente com o quanto pode trazer situações que o direito ainda não refletia sobre. Então eu acho que seria uma bela oportunidade da gente trabalhar sobre isso na legislação. Mas depois eu faço aí um vídeo só sobre revisão judicial dos contratos e a gente aprofunda o tema. Hoje o vídeo é para estudar todos os pontos da lei. Então, esses foram vetados. Bom, o ponto 5, a gente tem um capítulo sobre relação de consumo, que foi mantido, é o artigo 8º da lei, que suspende o artigo 49 do CDC. Você lembra, o artigo 49 fala sobre o direito de arrependimento, que pode ser feito por parte do consumidor, direito de arrependimento que tem que ser exercido em 7 dias para os contratos celebrados fora do ambiente físico, né? Enfim, contratos celebrados fora do estabelecimento comercial. Notem que o artigo 8º, ele suspende o artigo 49 apenas nas hipóteses de entrega domiciliar de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Então, por exemplo, se eu compro uma televisão nesse período, eu continuo podendo exercer o meu direito de arrependimento sem problema nenhum, beleza? O grande problema diz respeito aos bens, produtos perecíveis, de consumo imediato e de medicamentos, beleza? Vamos continuar, galera. Ponto 6, locação de imóveis urbanos, o artigo 9º da lei, tão esperado, ele foi vetado. E aqui fica a minha crítica mais contundente. Vejam, o artigo 9º da lei proibia despejos liminares para as ações propostas a partir de 20 de março, beleza? Esse artigo foi vetado e o que mais me chamou a atenção foram as razões do veto. Olha só o trechinho que eu separei aqui, diz o veto. Esse dispositivo que proibia o despejo liminar para as ações de despejo propostas após 20 de março, contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas na avença da locação, o despejo. Estabelece uma proteção excessiva ao devedor. Olha, é claro que quando a gente olha para um contrato de locação, a gente tem que observar não só, ainda mais quando a locação é residencial, não só o aspecto de moradia outorgado ao locatário, mas também, muitas vezes, o aspecto de subsistência que o aluguel outorga ao locador. E foi nesse olhar que o veto se concretiza. Um olhar para o locador. Olha, você não pode proteger de modo excessivo o devedor. Discordo completamente do veto. Acho que você não está outorgando uma proteção excessiva ao devedor, pelo contrário, você está estabilizando a relação jurídica, uma vez que aquele locatário, ele não pode violar o isolamento social que é determinado por outras normativas e permitir o despejo só em caráter liminar. Então, se você tem uma decisão transitada em julgado sobre o despejo, ora, ela pode ser cumprida. Se você tem uma ação que foi proposta antes de 20 de março, o despejo, mesmo em caráter liminar, ele pode ser cumprido. Então a proibição era só despejos liminares para ações propostas a partir de 20 de março. A partir de 20 de março. Beleza?
Tranquilo? Então acho que não é uma proteção excessiva ao devedor, muito pelo contrário, Lembro da decisão do ministro Barroso, que não tem nada a ver com locação, mas com relação ao Executivo Federal, que determinou a retirada dos membros da embaixada venezuelana por conta de não reconhecimento do governo venezuelano atual, uma discussão política enorme. Mas o Barroso disse, olha, o Executivo Federal pode determinar a retirada dos membros da embaixada venezuelana, mas no período de pandemia eu vou suspender. No período de pandemia ninguém vai sair do Brasil para a Venezuela, até porque não tem voo. E eu tenho visto muitos juízes suspendendo os despejos independentemente de previsão legal, observando situação concreta e, claro, melhor interesse a ser preservado, né? A tutela de outros centros de interesse que também são merecedores de proteção. No caso, a gente tem a saúde pública, no caso, a gente tem a própria dignidade do locatário e por aí vai, Esse artigo 9º já era criticado antes mesmo no PL, porque só restringia a desocupação forçada mediante despejo liminar. Tanto que já está em tramitação, antes mesmo da lei ser aprovada, sancionada, já estava em tramitação o projeto de lei 1975 de 2020, que amplia a proteção. Ele está tramitando ainda, eu estou acompanhando e vou dando notícia para vocês aqui pelo Insta. Na verdade, ele amplia a impossibilidade de desocupação forçada, não só para despejos liminares, mas como para despejos em caráter definitivo, para reintegrações de posse, para emissões na posse, decorrentes de aquisições em asta pública. Então, ele busca proibir qualquer desocupação forçada nesse período de pandemia. Vai bem, a meu ver, o PL 1975. Eu acho que se a intenção é estabelecer um ambiente de solidariedade em que nós devemos estabilizar as relações sociais a partir da nova dinâmica que a pandemia nos impôs, acho razoável que desocupações forçadas não sejam realizadas durante esse período. O ponto 7 diz respeito ao uso capião, está lá no artigo 10. O artigo 10 ele suspende os prazos de uso capião de bens móveis e imóveis durante esse período determinado pela lei. Vai bem o artigo 10. Foi mantido e, enfim, de forma coerente, porque a uso capião é uma forma de prescrição. É uma forma de prescrição aquisitiva. Você adquire direitos a partir do decurso do tempo. Beleza? Então, se lá no artigo 3º e 4º da lei, no artigo 3º, a gente suspende a contagem de prazo das prescrições extintivas, ora, o prazo da prescrição aquisitiva também deveria ser suspenso. Razoável aqui o artigo 10. Um 8º ponto da lei fala sobre os condomínios edilícios, artigo 11, 12 e 13. O artigo 11 ele foi vetado. O artigo 11 ele ampliava os poderes do síndico, ampliava, portanto, o artigo 1348 do Código Civil. Inclusive, a gente tem algumas leis estaduais, no Rio de Janeiro isso aconteceu, ampliando poderes de síndico. Por favor, lei estadual não pode fazer isso. Competência para poder legislar sobre direito civil é de lei federal. Essa lei poderia ter feito isso, mas não fez. O artigo 11, pessoal, ele permitia que o síndico restringisse a utilização das áreas comuns e também restringisse reuniões e festividades. O veto ele foi fundamentado na retirada de autonomia e necessidade de que esse tipo de deliberação seja feita em assembleia. Tudo bem, entendo as razões do veto, mas o que a gente está vendo na prática é que nós temos várias decisões judiciais que estão permitindo que o síndico faça isso. Ora, o síndico não pode permitir que um condômino marque uma festa num período de isolamento social. Então, seria super razoável o artigo 11 ter sido mantido, ampliando esses poderes do síndico. Fato é que o síndico, diante de uma situação como essa, agora tem que buscar o judiciário para que uma decisão judicial restrinja uma organização, por exemplo, de um evento no play daquele determinado prédio. Ah, Rafael, mas eu posso fazer obra no meu prédio, eu posso fazer mudança, posso fazer o quê? Gente,
A lei não regulamentou, então são situações que devem ser observadas caso a caso. Ora, já vi decisões judiciais garantindo ao condômino o seu direito de propriedade no seu apartamento. Então veja, ó, se você quer fazer uma obra no seu apartamento, faz. Se você quer receber visita no seu apartamento, faz. Agora, já vi outras decisões impedindo obras nas áreas comuns, impedindo circulação de pessoas em caráter excessivo nas áreas comuns, determinando que os condôminos usem máscara na área comum. Então agora, o ideal, você que é síndico, né, e está assistindo, as assembleias, inclusive o artigo 12 e o artigo 13, que foram mantidos, né, o artigo 12 permite, determina que as assembleias elas devem ser feitas em caráter virtual. E se não for possível, principalmente assembleias de eleição de síndico, os mandatos dos síndicos que vencerem após 20 de março, eles ficam prorrogados até 30 de outubro. Então as assembleias elas podem ser realizadas desde que no ambiente virtual. E se não for possível essa assembleia para uma nova eleição, porque o mandato venceu a partir de 20 de março, você prorroga o mandato do síndico até 30 de outubro. Então, se você é síndico, quer tomar alguma deliberação com relação à restrição naquele condomínio, convoca uma assembleia virtual, se isso for possível, e vai deliberar em assembleia extraordinária, deliberando para esse fim. Acho interessante. E o artigo 13 diz que o síndico tem que prestar contas de sua administração durante esse período. Beleza, não precisava nem estar na lei isso, né? Vamos seguir para o vídeo não ficar muito longo e você não encher o saco de mim, né? Vamos lá. Galera, ponto 9 fala sobre o regime concorrencial, beleza? Esse regime concorrencial, o artigo 14, ele foi mantido e basicamente, pessoal, ele suspende alguns artigos da Lei 12.529 de 2011 que disciplina o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Basicamente, esse artigo 14 suspendeu algumas infrações da ordem econômica, como vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo e cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Então, na verdade, você afasta infrações de ordem econômica, razoável o artigo. Chegamos nos artigos 15 e 16, que respectivamente falam sobre família e sucessões. Né? O artigo 15 diz que a prisão civil por dívida de alimentos tem que ser uma prisão domiciliar. Inclusive, nós já tínhamos decisão do STJ em caráter extensivo, amplo, em HC impetrado pela Defensoria Pública da União. O STJ já tinha se manifestado nesse sentido. Então, as prisões civis de devedores de alimentos devem ser domiciliares. E o artigo 16 fala sobre o artigo 611 do Código de Processo Civil, diz respeito ao prazo para abertura de inventário. Vocês sabem que o 611 do CPC diz que o prazo para a abertura do inventário é de 2 meses contados da data da abertura da sucessão, contados da data do óbito. O artigo 16 da 14010 diz que o termo inicial de contagem para as sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 é 30 de outubro também de 2020. Então, qualquer óbito ocorrido a partir de 1º de fevereiro desse ano, o prazo de 2 meses para a abertura de inventário, ele é computado com termo inicial em 30 de outubro de 2020. Bom, ponto 11, no artigo 17 da lei, diz respeito à Política Nacional de Mobilidade Urbana. Política Nacional de Mobilidade Urbana, o artigo 17 foi vetado e o artigo 18 também, né? Para quem não lembra, o artigo 17 e o 18, eles regulavam o transporte privado individual remunerado de passageiros. A empresa teria que reduzir o percentual de retenção nas viagens realizadas em pelo menos 15%, garantindo o repasse desse percentual
para o motorista, beleza? Então essas empresas, por exemplo, Uber, Cabify, até aplicativos de táxi, só poderiam reter até 15% do valor de cada corrida. O restante ficaria com o motorista. E aí o veto vai muito no sentido do que quer, né, o governo federal com o seu discurso liberal de intervenção mínima na esfera privada. As razões do veto vão no sentido de que esses artigos violariam o princípio constitucional da livre iniciativa e da livre concorrência, enfim, dificultando o desenvolvimento dessa atividade no mercado. E a gente chega no 12º ponto, que diz respeito às disposições finais, artigo 19, 20 e 21. O artigo 19 ele foi vetado. Para quem não lembra, o artigo 19 determinava que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, deveria editar normas flexibilizando os artigos 99 e 100 do Código de Trânsito brasileiro. Os artigos 99 e 100 do Código de Trânsito disciplinam o peso de determinados veículos e o número de passageiros que pode andar em determinado veículo. Então, a lei determinava que o CONTRAN flexibilizasse esses artigos. E aí as razões do veto foram coerentes, né? O veto afirma que essa determinação, um artigo desse, violaria o princípio da independência e harmonia entre os poderes. Enfim, o legislativo não pode determinar que o executivo faça uma determinada deliberação. Foi mais ou menos nesse sentido. Bom, o artigo 20, já estamos chegando ao fim, segura aí, não desliga. O artigo 20, ele foi mantido, e aí é bem importante, o artigo 20 diz assim, ó, o caput do artigo 65 da Lei 13.709 de 2018, para quem não lembra, é a Lei Geral de Proteção de Dados, passa a vigorar acrescido do inciso 1, letra A. O inciso 1, letra A diz assim, ó, esta lei entra em vigor, aliás, o artigo 65 da LGPD diz respeito ao início de entrada em vigor dessa lei, e o inciso 1, letra A, adiou o início do vigor dos artigos 52, 53 e 54 para o dia 1º de agosto de 2021. Esses artigos, os 52, 53 e 54 da LGPD, disciplinam as sanções administrativas impostas pela LGPD. Então agora só em 1º de agosto de 2021. A lógica foi que nesse período de pandemia as pessoas não conseguiriam se preparar para evitar essas sanções administrativas, cumprindo toda a normativa que a LGPD traz. Então, adiamento do início do vigor para 1º de agosto de 2021, beleza? E o artigo 21 foi mantido, dizendo que essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Era isso, gente. Batemos todos os pontos da 14010 de 2020, regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Claro que eu poderia fazer um vídeo, né, para cada um desses pontos. São pontos que o judiciário já vem discutindo. A lei demorou muito para ser sancionada. Aos 44 do segundo tempo, a gente tem vários municípios e estados já flexibilizando o isolamento social. Então a lei ela vem atrasada, né? Ela poderia ter evitado a judicialização de diversas controvérsias. Acredito que, por mais que a lei tenha entrado em vigor, ela não vai diminuir o número de demandas no judiciário, porque os temas mais controvertidos eles foram vetados nessa lei, especificamente no que diz respeito às revisões contratuais e também questões que envolvem condomínio edilício. Vamos continuar esse debate. Galera, esse vídeo está aqui no IGTV, eu também vou disponibilizar no meu canal do YouTube, se você quiser fazer uma busca posterior no YouTube. Estou super à disposição, depois que você visualizar o vídeo, manda a sua pergunta, sugestão, estou com uma vontade muito grande de discutir esses temas com você. Eu tenho certeza que você tem várias experiências práticas e casuísticas sobre os pontos debatidos aqui na lei. Você pode trazer e a gente continua o debate, beleza? Foi um prazer, grande abraço, gente, até o próximo vídeo, um beijo, bons estudos.